O Senhor tem nos dado todos os dias sobre essa oração que nós fizemos, que a palavra do Senhor nos guie e nos oriente, porque só Ele tem o poder para fazer isso. Ele é Deus e nós somos ovelha do seu pasto, pela graça, pela misericórdia dEle. Amém? Hoje nós vamos meditar num texto que se encontra no livro de Josué. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Vamos ler os 3 primeiros versículos para começar. Diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Além do rio, habitaram antigamente os vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. Vamos começar por aqui. Nós vemos aqui algo tremendo, que é a relação de Deus com o seu povo. Algumas Bíblias têm títulos nos capítulos. Na Nova Versão Internacional, eu tenho a renovação da aliança em Siquém. Siquém é o local. Nessa outra versão que eu li para vocês aqui não tinha o título. Mas essa ideia da renovação da aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo. E é Deus quem tem sustentado essa aliança. E é Ele que tem nos chamado. E quando Ele traz aqui, nós vemos no versículo 1, diz, Josué convocou. Mas quando diz quem Josué convocou, que ele convocou todo o povo e também as autoridades, ou seja, Deus não deixou absolutamente ninguém de fora, nem foi só para o povo, nem foi só com os anciãos, nem foi só com as autoridades. Ele convocou todos. Josué convocou a todos. Mas essa convocação que diz Josué convocou, diz que quando eles compareceram, eles não compareceram para Josué. Diz, eles compareceram diante do Senhor. Amém. Isso é um reconhecimento que Josué era só um instrumento. Que não foi, a aliança não era de Josué, não era ele que, embora fosse naquele momento o líder daquele povo, que tinha livrado aquele povo do mal. Josué estava lá para dizer, olha, Deus hoje tem chamado vocês para renovar a sua aliança. Apresentem-se diante de Deus. E quando ele começa a falar, diz que Deus diz, Josué disse ao povo, assim diz o Senhor Deus. De novo, Josué diz, olha, não sou eu. Josué sabia da história do povo, certo? Josué aprendeu com Moisés, Josué ouviu a lei várias vezes, mas ele não disse, olha, eu vim aqui lembrar vocês da história. Eu vim aqui lembrá-los de o que vocês passaram, o que vocês viveram. Ele diz, o Senhor diz. Porque a comunhão entre Josué e Deus permitia isso. Que ele dissesse, que ele ouvisse de Deus e transmitisse ao povo. Era disso que se tratava. De uma aliança, não no âmbito humano, mas numa aliança maior do nosso Deus Criador com o seu povo. Então, quando ele começa a lembrar, ele começa lá de muitos anos atrás. Ele fala ainda do pai de Abraão. E ele disse, antes do rio. E nesse momento, não esqueçam, vocês eram idólatras como todo aquele povo. Fui eu, o Senhor, Deus, quem tirei Abraão daquele meio. Não foi a grandeza de Abraão, a sabedoria dele, a inteligência, a força, a bondade. Ele disse, eu, o Senhor, tirei Abraão. A iniciativa da aliança de Deus vem sempre dele. Foi ele que nos chamou, como o texto que nós ouvimos aqui hoje. Foi Deus quem nos fez ovelhas do seu pasto. Não fomos nós.
E aí, quando Josué chama para lembrar isso, se nós voltamos um pouquinho os capítulos, esse é o último capítulo do livro de Josué. Se nós voltamos um pouquinho os capítulos anteriores, por exemplo, no capítulo 23, tem como título a despedida de Josué. Ele diz, olha, agora eu já estou velho, eu já passei muita coisa. E nós vemos aqui, nesse momento, Josué a ser usado por Deus para convocar o povo num momento em que dele mesmo ele não tinha muito mais a oferecer. Ele já tinha passado tudo que ele tinha vivido, ele já tinha liderado o povo em muitas batalhas. Mas, naquele momento, Josué não estava a chamar para si, para dizer, olha, eu tenho um plano, eu vou fazer alguma coisa, eu vou continuar. Josué estava se despedindo, aliás, ele já havia se despedido. Mas ele diz, o Senhor que renova a aliança. Ele precisava lembrar aquele povo que a aliança dele era com o Senhor e que Deus fez antes de qualquer outro. Ele diz, olha, foi Deus que chamou Abraão ainda lá naquele momento, naquele povo idólatra, com Terá. Foi ele quem fez o seu povo. Josué já seguiu um outro líder que foi extremamente usado por Deus, que foi Moisés. E Josué está a chamar o povo novamente nesse momento de transição, de passagem, para dizer, olhem para o Senhor. Lembrem do que o Senhor fez. Lembrem quem Ele é. A aliança foi Ele que estabeleceu. E quando Deus vai falando através de Josué, porque é isso que nós vemos aqui, Josué como um profeta de Deus. Ele não está aqui na condição de capitão do exército. Ele não está aqui como o chefe de uma tribo. Ele não está aqui como o governador. Ele está aqui como um instrumento de Deus. Quando ele se pronuncia ao povo, ele diz, assim diz o Senhor. Essa era a posição do profeta. Alguém que ouve da parte de Deus para transmitir ao povo. Que coloca-se, que anula-se e coloca-se como instrumento. Porque cada dia mais nós temos, talvez, a condição até de uma forma espontânea de focar nas nossas potencialidades, nas nossas forças ou nas nossas fraquezas. Mas não é, em momento algum, esse o ponto que nos torna filhos de Deus. Que sustenta a aliança. Quando nós estávamos louvando aqui há pouco, né, diz, olha, nada se compara às promessas que eu tenho em ti. Porque não é de mim. Foi quem fez a promessa. É Ele que é imutável. É Ele que é digno de toda confiança. É Ele que é infalível. Quando nós, de alguma maneira, tiramos os nossos olhos do Senhor e focamos nos nossos medos, nas nossas falhas, ou, quizá, na nossa potencialidade, na nossa força, nós esquecemos a aliança. E, nesse momento, Josué chama o povo, convoca o povo para dizer o quê? Olha, agora é momento de renovar a aliança. Vamos lembrar lá quem é Deus, o que foi que Ele fez, de onde foi que Ele te tirou, Israel. Você não foi o tempo todo quem você é hoje. Mas quem tirou, quem fez, continua fiel para continuar a fazer. E ele prossegue nos outros capítulos, contando toda a história do povo de Israel. Nós temos aí do versículo 2 até ao 12, vários momentos da história de Israel. E em todos eles, ele mostra a presença de Deus. Ele mostra Deus com o povo a tirá-lo do Egito. Ele mostra Deus com o povo no cativeiro. Ele mostra Deus com o povo em toda a situação, nas boas e nas menos boas. E principalmente nas menos boas, nas ruins. Naquelas em que o povo não tinha a quem apelar, não tinha como resolver. E ele disse, Deus fez. Se nós lembrarmos, é esse o mesmo Josué lá das muralhas de Jericó, que viu um feito militar sem nenhuma força militar. Viu uma cidade fortificada ruir pelo poder de Deus. Sem armas, sem força humana, sem explicação humana. E Josué está aqui a chamar o povo para lembrar, vocês viveram tudo isso.
Os vossos pais, os vossos antepassados viveram tudo isso. E o Senhor tem chamado para renovar essa aliança. Renovar a aliança não é uma aliança nova, é dizer, olha, a aliança que eu fiz há séculos atrás continua válida. Quando nós temos, por exemplo, um casal que faz a renovação dos votos, não é um novo casamento. Eles estão a lembrar que a promessa que eles fizeram um ao outro, naquele momento do matrimônio, continua válida. Eles continuam compromissados com isso e eles continuam a achar motivos para celebrar essa aliança. E aqui nessa renovação nós temos isso. Então, Deus chama o seu povo e vai mostrar tudo o que ele fez. E ele fala dos patriarcas, quando ele diz, no versículo 4, e a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Veja que ele não diz assim, Isaque foi pai de Jacó, Isaque teve Jacó, Isaque gerou Jacó. Ele disse, eu dei. Deus deu. Ele disse, olha, sou eu que estou no controle de todos esses atos, de cada passar do tempo de vocês. O fato da descendência, quem veio, como ocorreu, o Senhor continua no trono, Ele continua a reinar. Muitas vezes nós olhamos para os acontecimentos diários, nós estamos a viver um momento de guerras, novamente, e quantas vezes nós só ouvimos notícias terríveis na TV. E tudo isso nos abala. E tudo isso nos emociona, nos comove, nos inquieta. Mas nós temos que lembrar, Deus continua no trono. Ele é o Senhor da história. Nenhum acontecimento foge do controle de Deus. A maldade humana não é uma surpresa para Deus. A perversidade, a crueldade humana não é uma surpresa para Deus. E os planos de Deus, as promessas de Deus, todas elas se cumprirão. Inclusive aquelas que falam do final desses tempos. Em que fala da volta do seu Filho Jesus. E ele tem dito, o amor de muitos esfriará. E nós temos visto isso todos os dias. Então, quando isso nos abala, quando isso nos toca, nós podemos tirar os olhos disso e olhar para o Senhor, porque Ele reina, porque Ele governa. E aqui, quando Josué continua a falar com o povo, ele vai mostrar o que Deus fez. E ele diz, aqui no versículo 3, ele ainda diz, olha, foi eu que tirei Abraão de lá. Ele tirou o povo do meio da incredulidade. Muitas vezes nós também colocamos a nossa fé como um Deus, né? A ideia de que se eu tiver fé, eu vou fazer, se eu tiver fé, isso vai acontecer. Mas até a fé que nós temos que reconhecer que vem do Senhor. A palavra diz, é dele tanto o querer quanto o efetuar. Abraão não era melhor do que o seu pai, não era mais santo do que o seu pai. Ele foi escolhido, sem nenhum valor próprio que o diferenciasse, pela bondade de Deus. Deus disse, eu tirei Abraão do meio daquela incredulidade. E quando ele continua a falar sobre o cuidado de Deus, o percurso de Deus, junto com o seu povo, ele vai tratar dos momentos de tribulação, dos momentos de oposição. Ele vai falar dos momentos em que eles passaram por momentos maus. Muitas vezes nós vemos Deus no que é bom. Nós vemos Deus no nascer de uma criança, na celebração de um casamento. Nós vemos Deus quando nós estamos com saúde, quando nós estamos a festejar com os nossos amigos. Mas Deus é Deus e está conosco em todos os momentos. É incrível, se você ler o capítulo todo, Josué não vai falar dos grandes feitos, das grandes festas. O povo de Israel passava 7 dias seguidos a celebrar a Deus. Ele vai falar das guerras. Ele vai falar das batalhas, das humilhações, das provações, para dizer o quê? Deus estava lá e foi Ele quem
fez com que você passasse, Israel. Você está aqui não pela força do seu braço, não porque era melhor do que os outros, mas porque Deus estava contigo. E é isso que ele tem chamado o povo a lembrar. Deus continua sendo Deus e continua a ter uma aliança convosco. E no meio dessa aliança, Deus, em momento algum, tirou, poupou, evitou a adversidade para o seu povo. Mas passou junto com eles. Passou junto com eles e o levou ao seu propósito, à sua promessa, aonde ele tinha dito. Porque nenhuma palavra do Senhor cairá por terra. Todas elas se cumprirão. E quando nós vemos, vamos dar um saltinho aqui no texto, vamos para o versículo 13. No versículo 13 diz: E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e as cidades que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. E aqui ele já está no momento atual do povo, ali, quando ele estava a falar. Eles já estavam a viver na terra prometida. Ele já tinha falado de todo o processo de Abraão, depois de José, do povo escravo, da libertação do povo, da batalha com os povos que habitavam Canaã. E aqui Israel já habita a terra prometida. E Deus lembra novamente: eu dei. Eu dei. E ele ainda acrescenta os detalhes. Ele diz: olha, eu dei a terra em que não trabalhastes, as cidades que não edificaste. O que é que Deus está a lembrar aqui? Ele está dizendo: é lógico que vocês têm, sim, uma parcela, uma responsabilidade. Mas quando Deus diz, Ele cumpre, Ele faz. Não porque nós mereçamos alguma coisa, mas porque Ele é Deus e Ele é fiel à sua palavra para cumprir. Muitas vezes as pessoas usam essa frase, Deus é fiel, como se fosse Deus me deve alguma coisa. Então, assim, Deus vai fazer o que eu quero. Mas Deus é fiel à sua palavra. Deus disse que aquele povo habitaria aquela terra, porque a medida da maldade dos povos que estavam ali tinha chegado. E Deus prometeu a Abraão, e ele cumpriu. E às vezes, quando nós dizemos assim, Deus prometeu a Abraão e ele cumpriu, na nossa mentalidade, nós podemos pensar o seguinte: Deus disse a Abraão, olha, sai daqui que eu vou te dar a terra prometida. E Abraão tinha que estar nessa terra prometida. Mas não foi Abraão que chegou lá. Foi a descendência dele. Muitas vezes, o que nos falta é discernir o tempo da promessa. Quando Deus disse, Abraão herdará aquela terra, ele não estava falando de um homem. Ele estava falando de um povo inteiro, de uma nação inteira. E não se faz uma nação de um dia para o outro. O máximo que aconteceria seria Abraão chegar a ele e os filhos. Mas Deus tinha um plano muito, muito, muito maior. E são os planos de Deus que nós não temos como ter completamente diante dos nossos olhos, porque Deus é infinitamente maior. É por isso que nós somos chamados a crer e não a tentar discernir, perceber, entender. Porque nós temos um ponto, a visão de um ponto. Deus tem o panorama inteiro. A palavra diz que para Deus, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Mas nós somos limitados ao tempo. E é muitas vezes quando nós tiramos os nossos olhos desse Deus que é eterno e focamos em algo que é passageiro, temporário e limitado ao tempo, como nós, que a nossa fé ela é enfraquecida. Josué chamou esse povo aqui para renovar, para fortalecer a fé deles. Deus é Deus. Acha que Deus precisa ser lembrado do que Ele disse? Não. Somos nós
que precisamos guardar na nossa mente, no nosso coração, a palavra do Senhor, para que nós sejamos fortalecidos. Era isso que Deus estava a fazer com aquele povo, naquele momento, através de Josué. Um ancião, um velho, que já tinha vivido muito, mas não tinha mais nada a oferecer dele mesmo. Mas ele tinha a sua fé. E era a fé do povo que estava sendo alimentada naquele momento. Então, nesse texto, nós temos algo que é maravilhoso e que muitas vezes é o versículo que nós lembramos, que é quando Josué fala sobre servir a Deus. Mas vamos ver onde é que tudo isso se liga, em que contexto está isso. Quando nós seguimos, no versículo 14, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E aí chega o versículo 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês veem onde é que esse texto se encaixa? Ele está dizendo, vocês que são chamados povo de Deus, têm que continuar a escolher a Deus. E ele fala de uma idolatria de gerações passadas. Então ele disse, olha, não se iluda, não era só lá o pai de Abraão que vivia no meio de um povo idólatra. As nações que lhe cercam também são idólatras. A idolatria também anda no vosso meio. Vocês precisam todo dia escolher a Deus e não aos deuses desse mundo. Nós precisamos todos os dias colocar os nossos olhos em Deus e não na nossa força, e não na nossa certeza, e não nas nossas limitações. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Aquele povo que estava ali conhecia a Deus, mas isso não era o suficiente. Josué disse, olha, Ele é o único. Tire tudo, todos os outros. Porque ou vocês escolhem os outros ou a Deus. Não vai ter essa concorrência, porque só o Senhor é Deus. E quando Josué termina dizendo, independente do que vocês escolham, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é uma afirmação arrogante ou orgulhosa. Sabe por quê? Porque Josué não tinha como garantir isso. Josué estava se despedindo da vida, estava reconhecendo que estava no final dos seus dias. Ele não tinha como dizer, quando ele diz a minha casa, ele está dizendo a minha descendência. Ele não tinha como garantir, porque isso você não garante nem em vida. Quem é que consegue garantir a fé de alguém? Nós lutamos e vivemos todo dia a nossa fé. E a salvação é individual. Mas ele disse, olha, eu tenho a certeza que porque o Senhor tem essa aliança conosco, eu posso confiar nele. Assim que eu não estou aqui, mas os meus filhos continuam a servir a Deus. Os meus netos continuarão a servir a Deus. A minha geração, Josué estava consagrando, entregando, dizendo que a oração dele, o desejo, o clamor dele era que toda a sua casa servisse. E isso era continuamente ao Senhor. Ele não estava dizendo só hoje. Ele estava dizendo, hoje eu declaro isso, mas eu sei que Deus é eterno e é Ele quem faz. É para essa aliança eterna que Josué chama a atenção do povo, que Deus fez, não foi a força de nenhum deles. E por isso nós precisamos ter sempre os nossos olhos postos nele, para que a nossa fé seja renovada, porque a aliança dele, quem cumpre é ele, e ele jamais falha. É Deus quem está no controle, é ele quem sustenta a nossa vida, a nossa fé, e a aliança que ele tem conosco está pautada na sua fidelidade.
Deus não muda. Independente que mudem os povos, que mudem os sistemas, que mudem os governos. Deus continua sendo Deus. Ele continua no trono. E a aliança com o seu povo, quem sustenta é Ele. Um dos maiores erros da história da igreja ao longo da humanidade foi tentar dividir essa glória de Deus. E em algum momento ver que a sua confiança, que devia estar no Senhor, foi enganada, foi ludibriada. Por quê? Porque é a palavra de Deus que não falha. Muitos, naquele momento, achavam que era Josué a razão das vitórias daquele povo. Porque Josué pedia a Deus, porque Josué falava através. Porque Deus falava através de Josué, Josué era instrumento. E Josué está aqui se despedindo e está com essa preocupação. Olha, lembrem, foque no Senhor. A aliança dele se cumprirá. Porque é isso que tem me sustentado. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que eu vá embora, mesmo que eu não tenha o controle sobre isso. Porque é Deus que tem me sustentado. É para Deus que Josué aponta. Então, isso é sempre uma escolha. Josué diz, escolham vocês. Isso parece tão estranho diante do chamado o povo de Deus. Quando Josué diz, escolham a quem vocês vão servir. Porque servir, irmãos, é mais do que uma frase, é mais do que falar. É mais do que dizer, eu acredito em Deus. É quando nós, todos os dias, escolhemos, vivemos, pautados por essa verdade. Porque Ele é o nosso Deus. Então, Ele disse, olha, escolham a quem vocês vão servir. Qual é a vontade que vocês vão cumprir? É a do Senhor? Porque essa é a minha escolha, para mim e para a minha geração. Quando os judeus estavam próximos à morte, eles tinham o hábito de chamar os seus filhos, às vezes os seus netos, para determinar uma bênção sobre cada um deles. Para liberar palavras sobre o seu futuro. E Josué está a dizer que sobre a sua descendência, sobre a sua casa, o mais importante que ele podia pedir, que ele podia liberar, que ele podia deixar de herança, de bênção, era servir ao Senhor. Que o nosso coração esteja sempre essa certeza, que independente de qualquer situação, de qualquer circunstância, das guerras do mundo, das nossas guerras interiores, Deus é Deus. E é Ele quem tem o controle de todas as coisas. É nele que nós podemos confiar. Então, é essa escolha que nós temos que fazer todos os dias. E quando ele vai, no versículo 20, ele traz um alerta para o que seria a consequência da escolha do povo por outro Deus, por outro caminho que não fosse o do Senhor. E ele diz no versículo 20, se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. E às vezes essa palavra é tão pesada, porque muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não estamos dispostos a conviver com a consequência dos nossos atos. E ele disse, olha, não foi o Senhor que deixou vocês. Ele não disse assim, olha, se um dia Deus disser, eu não quero mais aliança com esse povo. Chegou, encheu a minha paciência, esse povo vive a fazer a mesma asneira. Foi isso que ele disse. Ele disse, um dia, se vocês saírem, se afastarem, escolherem deliberadamente servir a outro Deus, vocês vão ter a consequência disso, que é o mal. E essa razão, essa consciência que somos nós os causadores, os produtores de todo o mal, quando estamos distantes do Senhor. Ele diz, olha, Deus tem chamado aqui para renovar a sua aliança, mas Ele não impõe a sua aliança a ninguém.
Ele chamou, ele convocou aquele povo para dizer: olha, escolham Deus. Escolha continuarem aliançados com Ele, firmes com Ele. Um resumo de todo esse capítulo é isso. Ele diz: olha, eu posso testemunhar para vocês que a minha escolha é continuar com o Senhor. Essa é a escolha da minha vida, essa é a escolha para toda a minha descendência. Façam o mesmo. Foi isso que Josué estava ali naquele momento a fazer. E o mais incrível é que isso não era uma preocupação humana. Não era um líder preparando o seu povo. Era Deus sendo zeloso com o seu povo. Porque o começo do texto diz: assim diz o Senhor. Deus tem preocupado, tem cuidado de cada um de nós diariamente. Nós precisamos estar convictos disso e podemos descansar na aliança do Senhor. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele não nos abandona. Então, eu queria finalizar essa palavra da única forma como nós podemos concluir, que é nos voltando ao Senhor. E isso vale para todos nós que conhecemos a Deus há anos, há décadas. Se você conheceu ao Senhor, se converteu a Ele como Senhor, porque conhecer de ouvir falar é outra coisa. Nós estamos falando aqui de servir. Se você serve a Deus há um mês, ou se você diz: olha, eu ainda não tive essa experiência, o Senhor te chama hoje. Ele diz: eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo bom, eu continuo interessado em manter uma aliança. Chegue-se, escolha. A palavra diz que todos aqueles que creram, que confessaram Jesus, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E essa será a mensagem do Evangelho até que Ele venha. Essa será a mensagem da igreja a todos. Então, não sei se está aqui alguém, ou se de repente alguém que vai assistir essa mensagem em algum momento, que não teve ainda essa decisão pessoal de dizer: eu reconheço a Deus como o meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está à tua espera hoje, porque essa aliança é para nós. E assim como Josué o escolheu, ele espera que cada um de nós escolha hoje, que nós serviremos a esse Deus, porque Ele tem prazer em cuidar de nós. Amém. Vamos orar. Paizinho, nós te louvamos, Senhor, nós te celebramos, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E assim como tu falaste com o teu povo naquele tempo, tu fala conosco hoje por meio do teu Espírito. Assim como Josué, Senhor, naquele dia fez uma escolha diante daquele povo e disse: eu escolho servir ao Senhor. Nós um dia, Senhor, fizemos essa oração. E aqueles que não fizeram, Pai, que nesse momento possam dizer: eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu servirei ao Senhor por toda a minha vida, pelos séculos dos séculos, porque quando nós não estivermos mais nesta terra, nós temos a convicção que nós continuaremos a te servir, a te celebrar, a te louvar, porque a tua palavra diz que nós celebraremos a ti para sempre, por toda a eternidade, a declarar que só o Senhor é Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. E isso não está em nós, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a tua aliança conosco, Senhor, o teu Filho Jesus, que morreu e ressuscitou para nos salvar, é nessa aliança, Pai, que nós somos cobertos pelo teu sangue, que os nossos pecados são perdoados e nós somos unidos a ti, como o teu povo, porque é pela tua graça que nós somos salvos e nós queremos declarar e renovar esses votos todos os dias na nossa vida, para nós, para os que vêm depois de nós, para a nossa casa, para todo o sempre. Nós escolhemos servir ao Senhor. E nós te agradecemos, porque isso é privilégio, isso é graça, é bondade, porque vem de ti, Pai. Porque se tu não estendesse a tua mão para nós, nós jamais alcançaríamos a ti.
mas a tua mão continua estendida e ela não nos largará. Nós podemos confiar que nas tuas mãos nós estamos seguros. Não importa o que se passe nessa terra, nós estamos seguros em ti, eternamente. Porque seja aqui, seja na eternidade, nós somos povo teu. E é nisso que nós confiamos, é isso que nós declaramos nessa manhã e te agradecemos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém.